Salmo de número 124. Anos atrás, eu, Sabrina e meu sogro assistimos a um filme chamado Busca Implacável. Você deve ter visto esse filme também. Trata-se de certo pai que precisa salvar a filha, resgatá-la das mãos de traficantes. E o grande problema é o seguinte: ele precisa fazê-lo em 48 horas. E está a um continente de distância. Ele nos Estados Unidos e ela em algum lugar da Europa. Mas dá tempo. Graças a Deus ele consegue. Aos 45 do segundo tempo, como o Flamengo. Ele chega a tempo, arrebata a filha das mãos de um homem mau, antes que ela pudesse se tornar um objeto sexual de luxo. Como o fim do filme, vem aquele alívio, irmãos. Pois este é um daqueles filmes de cortar os nervos, congelar os olhos, tirar o fôlego. Você não consegue sair do sofá nem por um minuto. Já assistiu alguma coisa assim? Depois do filme, enquanto conversávamos, Sabrina perguntou: pai, o senhor faria isso por mim? E meu sogro, com o seu humor típico, respondeu: claro que faria. Só que não com a mesma habilidade. Não é assim que às vezes respondemos ao que assistimos, irmãos. Gostaríamos de ser como o personagem, fazer o que ele fez, ter o poder dele, mas nem sempre temos. Em outros momentos nós louvamos a Deus porque o filme terminou e ele não retrata a nossa realidade. E ainda bem que não estamos vivendo o mesmo. De fato, a nossa vida não é um filme. Não podemos passar a cena, voltar a cena, pausá-la. Mas verdade seja dita, vez por outra ela fica tão difícil quanto alguns filmes que assistimos. Por mais que você não goste da ideia, a vida é, vez por outra, perigosa. Ela se torna pesada. Ela é assustadora. Alguns problemas parecem monstros que querem nos devorar vivos. Situações parecem ondas, ou uma série delas, que parece passar por sobre as nossas cabeças. Pensamos, vamos perder desta, nós não escapamos. Foi assim que você chegou hoje para cultuar? Se este é o retrato da sua vida, quem é o seu socorro? Quem pode ajudá-lo nesta noite? Quem pode reverter a situação em que você está? Impedir o pior de acontecer nas nossas vidas? O Salmo de número 124, irmãos, canta em alto e bom som uma mensagem que pode nos encher de confiança e esperança. Qual é esta mensagem? O nosso socorro está no nome do Senhor. Vamos ler o Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles.
Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra. E só Tu sabes como chegamos ao Teu culto. Pedimos que por graça e misericórdia o Teu Espírito fale aos nossos corações. Que nós não saiamos daqui como chegamos, mas que por meio da Tua palavra, ó Deus, e a ação do Teu Espírito, que deixemos este culto mais confiantes, mais esperançosos, sabendo que Tu és o nosso socorro. Nós dependemos de Ti, Espírito, para ouvir a mensagem da Tua palavra. Faz isso. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. O Salmo 121, como ouvimos recentemente, convida o peregrino: olhe para os montes, olhe para os céus, pois é de lá que virá o seu socorro. O Salmo de número 124 tem um convite diferente, queridos. Ele pede por um olhar em uma direção diferente. Não é mais olhe para o alto. Durante o salmo, o salmista pede ao peregrino: olhe para o lado, olhe para a vida, olhe para as batalhas, conflitos e problemas e veja que mesmo ali, Deus está perto para ajudar. Ele não é somente o socorro que vem. À luz deste salmo, Ele é o socorro que está aqui. O Salmo 124 é o salmo do perigo, irmãos. Na verdade, é o salmo do socorro para aqueles que se acham em perigo. E como notou Charles Spurgeon, este salmo está dividido em 3 estrofes, que são marcadas pela expressão "o Senhor". Ela aparece ao início da canção, ao meio dela e ao fim. E aparece como o propósito de convidar o peregrino a cantar. Cantar àquele que é o nosso socorro em todo o tempo. Como cantar ao Senhor? E como podemos ser beneficiados por esta canção que o salmista nos dá? Bem, enquanto canta àquele que é o nosso socorro, irmãos, Davi fala bem do Senhor. Primeiramente, como você tem no seu boletim, Davi canta sobre a presença de Deus. O salmo é quase todo organizado no tempo passado. Não sei se você percebeu este detalhe. Para enfrentar as dificuldades do presente, para encorajar os peregrinos de todas as épocas, o salmista medita no que Deus fez no passado. Ele começa com versos 1 e 2. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Não sabemos precisamente, irmãos, de que evento histórico Davi está falando aqui. O que sabemos, porém, é muito melhor. Quando os inimigos chegaram, Israel não estava sozinha. Deus estava ali. E há um detalhe: não é que Deus esteve ao lado dos israelitas, fazendo apenas companhia. Não, irmãos.
O salmista nos diz que Deus esteve do lado de Israel. O que significa dizer que Deus foi por Israel. Ele não estava meramente ali, compondo o cenário. Ele estava ali para combater por seu povo. Ele jogou do lado deles. Ele batalhou por Israel. Ainda bem. Pois se não fosse o Senhor, Davi e seus soldados teriam sido derrotados facilmente. Por quê? Veja por você mesmo como Davi fala de seus inimigos. Versos 3, 4 e 5. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, verso 3, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. São duas metáforas que ilustram o poder e o tamanho do exército inimigo. Aos olhos de Davi, seus inimigos pareciam um dragão poderoso, que estava pronto para devorar seu exército vivo. Os soldados inimigos chegaram de repente, surgiram como chuva torrencial, todos do nada surgiram e se colocaram em torno da cidade santa, sufocando quem estava dentro. A experiência de Davi e seus soldados era: vamos morrer aqui, como se estivéssemos afogados. Só não morreram, irmãos. Só não foram engolidos vivos, porque o Senhor estava do lado deles. Antes que a onda os levasse, que o monstro abrisse a sua boca para devorá-los, o Senhor estendeu seu braço forte e os resgatou. Aos peregrinos de todas as eras, o salmista está sugerindo: não se esqueçam do que Deus fez no passado. Se lembrem, Deus está do nosso lado, Ele é o nosso socorro. É o que precisamos fazer, queridos. Mas Renan, talvez alguém esteja pensando: dragão não existe. É coisa de conto infantil, será mesmo? Eugene Peterson escreve o seguinte: ninguém jamais viu um dragão, mas todo mundo sabe que eles existem, especialmente as crianças. São projeções dos nossos maiores temores, interpretações horríveis da vida que nos amedronta. O que lhe vem à mente? Pense naquele chefe arbitrário e déspota, que tudo exige e por nada agradece. Ou, como coloca um irmão da igreja, pense naquele professor filisteu, que persegue e apavora os alunos cristãos, abusando de seu poder e posição. Pensando na segunda metáfora, irmãos, na força das águas, na chuva torrencial que arrasta e quer nos afogar. Pense nas dívidas que às vezes assumimos, ou naqueles irmãos que estão sendo levados pela correnteza das doenças e das dificuldades. Por mais que você tente, você não consegue. Por vezes paramos e pensamos: não há o que fazer diante do dragão.
não vamos resistir à força das águas da vida, seremos levados. De onde vem o socorro dos crentes em dias assim, irmãos? O nosso socorro é o Senhor. Lembre-se, meu irmão, nesta noite. Lembre-se de Deus para voltar a confiar em seu cuidado. Veja o movimento de Davi. Davi está cantando sobre o que Deus fez. Ou seja, o rei de Israel tem história com Deus, não é história sobre Deus. Não é meramente história do povo de Deus, é a história de Davi com Deus. Você e eu também temos. O problema é que muito facilmente nós nos esquecemos de Deus e do que Ele já fez. Consequentemente, quando nos esquecemos de Deus, pensamos a vida sem Ele. E o que acontece? Sem Deus, as situações tomam proporções monstruosas. Os problemas crescem, parecem monstros. Olhamos para coisas que facilmente podem ser resolvidas por Ele, mas sem Ele, irmãos, somos pigmeus. Você e eu não nascemos ontem. Nós temos histórias com Deus, queridos. Sim, já estivemos na boca do dragão antes. E sim, a força das águas quase nos arrastou, mas ela não conseguiu. Você está aqui, eu estou aqui, por quê? Deus estava do nosso lado. Minha irmã, Ele ainda está. Meu irmão, Ele seguirá para sempre do seu lado por causa de Cristo. Lembre-se do cuidado de Deus. Faça mais nesta noite. Adore a Deus para não duvidar dEle. Vez por outra, pessoas me perguntam: pastor, Deus vai me livrar desta circunstância? Irmãos, eu não tenho bola de cristal. Nem sou Deus. Você também não. Então minha resposta quase sempre é: eu não sei. Mas Ele pode. Eu não estou na posição para determinar o que Deus vai fazer ou não. Mas isso não significa que eu esqueci de quem é o meu Deus. Eu não sei se Ele vai mudar a sua situação amanhã, mas o que eu sei é: Ele pode. Então nós cantamos. Para afugentar a dúvida do coração, nós cantamos ao Deus que pode. Convide para ajudar. Não é o que Davi está fazendo aqui? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, que o Senhor, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Irmãos, esta é a vida cristã. Nem sempre conseguimos cantar sozinhos. Não é fácil ficar de pé diante de uma tempestade. Manter a calma quando há um monstro nos cercando. É quando aparecem amigos cristãos, pastores, pregadores da palavra, liturgos da nossa igreja. Eles pedem, convidam, falam, deem atenção à palavra de Deus. Ele é o nosso socorro. Você está precisando de ajuda. A vida se tornou difícil de repente. Meu irmão, procure alguém depois desse culto. Entre em contato com um membro do seu pequeno grupo. Tenha amigos cristãos com quem repartir seus fardos. Nem sempre você quer ler a Bíblia, mas há gente que pode ler para você.
Nem sempre você terá vontade de cultuar como aprendemos, mas há irmãos que podem orar por você e tomá-lo pela mão. Peça ajuda. Se você está vendo alguém que precisa, não espere o convite, meu irmão. Tome a iniciativa para ajudar seus irmãos em Cristo. Convide-os para cantar aquele que é o nosso socorro. É o que Davi faz, irmãos, na primeira estrofe deste salmo. Ao meio da canção, o rei de Israel canta sobre o poder de Deus que é o nosso socorro. E outra vez ele prega por meio de metáforas. A primeira delas parece retratar uma fera pronta para atacar a presa. Só não consegue porque outra vez Deus estende a mão. Verso de número 6. O salmista diz: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Perceba este detalhe. O Senhor não nos entregou. Não é que de repente os inimigos perderam a vontade, perderam a fome. Não! Como feras, eles estavam lá, ávidos por nos quebrar todos, dilacerar o corpo dos israelitas. Eles só não fizeram porque não receberam permissão. Não é quando querem, não é como querem. Até as piores feras deste mundo estão sob o controle do nosso Deus. Por isso Davi diz: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados. Logo depois temos outra metáfora, verso de número 7. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Em muitos sentidos, comenta Spurgeon, nós somos parecidos com os pássaros. Aqui, porém, a comparação diz respeito à nossa fraqueza e à nossa tolice. Nem sempre percebemos a arapuca. Quando nos damos conta, já estamos presos. E estando presos, somos frágeis. Por mais que tente, o pássaro não consegue escapar. Ele tenta voar, mas esbarra na armadilha. Ele faz força, mas nada consegue mover. Eu e vocês vivemos experiências assim. Davi escapou do dragão. Não morreu afogado na enchente. Mas aqui ele está preso e nada pode fazer. Mas não se esqueça, ele tem a Deus do seu lado. Se ele não pode fazer absolutamente nada, Deus continua poderoso para quebrar a armadilha. Você crê, meu irmão? Você crê nesta noite que Deus tem poder para libertá-lo da armadilha? Falando dela, você foi pego por uma na última semana? Foi um amigo não cristão que o levou até lá? Ou será que a vontade de pecar foi mais forte desta vez? Foi o medo que o empurrou? Foi a incredulidade que o tomou pela mão? Se não foi você quem se aproximou do perigo, será que foi o perigo que se aproximou de você? Você vive acuado, vive sob ameaça
constante de feras que podem a qualquer minuto acabar com sua vida, piorar a sua história. Como será que ele volta para casa hoje? Paciente ou impaciente? Beijando ou esbravejando? Como será que ela vai acordar amanhã? Feliz ou triste? Mal-humorada ou simpática? O que fará o chefe nesta semana? Ele colocou 2 para fora, será que vai colocar mais 3? Este é o retrato da sua vida. Você está vivendo como se estivesse sob a ameaça constante. Está preso em alguma armadilha da vida. Lembre-se do que Davi está cantando aqui, irmãos. Seja qual for a circunstância, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Os homens são maus, os problemas parecem enormes. Nenhum deles é totalmente autônomo. Até o diabo, dizia Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Todas as feras estão sob o domínio do nosso Deus. Ele continua no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Continua poderoso. Ele pode quebrar a armadilha na qual você está preso nesta noite. Você tem dúvida? Olhe para aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ali você tem o Senhor quebrando a maior de todas as armadilhas do grande caçador. Eu e vocês nos colocamos do lado de dentro desta arapuca eterna. Escolhemos os caminhos errados. Pecamos contra o Senhor. Nos tornamos inimigos daquele que é o nosso Criador. Consequentemente, nos colocamos sob o poder do caçador que, diz Hebreus, vive para assustar aqueles que serão condenados. E você deve ter tentado um monte de coisa para aliviar a consciência, para resolver a culpa, para tentar a certeza do acerto de contas com Deus, e nada resolveu. Religião não deu certo, boas obras não funcionaram. Porque de fato, irmãos, não há nada o que você possa fazer para quebrar esta armadilha. Não tem problema, Deus já o fez. Eis o Evangelho. A boa notícia desta igreja para você não é tente, você vai conseguir. Não, assista o que Deus já fez. Cristo se colocou dentro da arapuca no seu lugar, meu irmão. Assumiu o seu e o meu lugar. Sem jamais ter pecado, recebeu a nossa condenação. Derramou sangue puro em sacrifício pelo nosso resgate. De dentro para fora, Ele quebrou a armadilha do caçador e nos deu salvação eterna. Continue no raciocínio. Se Ele quebrou a mais poderosa das armadilhas, de uma vez só, por que não quebrará as menores delas que nos atormentam nesta noite? Sua vida cristã pode ser melhor. Você não precisa viver sob o domínio do pecado. Se você está em Cristo, você é livre do domínio do pecado. Aproprie-se dos meios de graça. Confesse os seus pecados uns aos outros. E dependa de Deus para libertá-lo de todos eles.
E se você ainda não tem esta dádiva, a certeza e experiência da salvação, se a culpa ainda lhe perturba, se a incerteza da eternidade ainda é um problema, se o Espírito lhe falar no coração, não se endureça nesta noite. Responda com fé e em arrependimento e saia deste lugar seguro por toda a eternidade. É o que temos em Cristo, irmãos. Estamos seguros para todo sempre. O salmista canta: o Senhor não nos entregou. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier eu jamais rejeitarei. Depois de uma longa lista de perigos, o apóstolo Paulo fecha Romanos 8 nos dizendo: nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. As feras ainda assustam, irmãos. E eu e você ainda seremos pegos em algumas armadilhas do pecado. Mas não tenha dúvida. Se estamos em Cristo, diz Paulo aos Romanos, já não há mais condenação sobre nós, nós estamos seguros. Ele não é apenas poderoso para salvar, Cristo é poderoso para preservar-nos. E não é somente que nós vamos perseverar com Ele, é melhor, Ele vai perseverar conosco até o fim. É segurança, irmãos. Está nas mãos dEle, estamos nas mãos dEle. Para terminar, queridos, o salmista canta no verso de número 8 sobre o tamanho do nosso Deus. Lembre-se, ele organizou quase todo o salmo no tempo passado. Ele fala do que viveu com Deus, do que Deus fez por ele. Mas fechando o salmo, ele usa o tempo presente. Ele canta, verso de número 8: o nosso socorro está no nome do Senhor. Não apenas esteve, está. E não é está agora, não estará amanhã. Esse está é estável. É um presente que garante o futuro. Ele foi o nosso socorro ontem. Ele é o nosso socorro hoje. Ele será o nosso socorro amanhã. O Senhor foi suficiente ontem, é suficiente agora, será suficiente para todo sempre. O nosso socorro está, sempre está, no nome do Senhor. Quem é este Senhor, irmãos? É o Senhor que está do nosso lado. Davi nos disse ao início do salmo. É o Senhor que não nos entregou aos inimigos ao meio do salmo. E para terminar, ele nos diz: este Senhor é simplesmente aquele que fez os céus e a terra. Eis o tamanho do Deus dos peregrinos. Quem é maior, meu irmão? O dragão ou o seu Deus? A tempestade ou o nosso Deus? A fera ou o Senhor? O nosso Deus é grande e todo-poderoso. E o melhor, diz Eugene Peterson, é o link ao final deste salmo. O comentarista escreve: o último verso do Salmo 124 liga o Deus que criou o céu e a terra com o Deus que nos ajuda pessoalmente. Ele toma a majestade daquele que moldou em ordem e beleza a forma de um universo inteiro.
e encontra esse mesmo Deus envolvido nas dificuldades de uma pessoa comum. É isso, irmãos. O Criador dos céus e da terra é o seu socorro. É o meu socorro. Se este é o tamanho do nosso Deus, nós precisamos tirar os olhos dos monstros, das feras e das enchentes desta vida, e precisamos colocá-los sobre o Senhor. Davi está na terra, cercado por perigos, mas seus olhos não estão fitos nas criaturas, ele está olhando para o Criador. Os problemas não o paralisam, pois os seus olhos estão parados no Deus Todo-Poderoso. É o que precisamos fazer. Não é o que fazemos sempre, é? Por que não? Nós ouvimos demais o próprio coração. As pessoas mais perturbadas são aquelas que mais ouvem o próprio coração. Não sei o que é que você tem aprendido lá fora, mas a Bíblia diz que ele é enganoso. Naturalmente ele é incrédulo. Ele olha para a vida sem fé muitas vezes. Ele é imoderado, aumenta as coisas. Ele foca as circunstâncias. E assim enche-nos de medo e pavor diante dos problemas. Meu irmão, é assim que você está nesta noite. Tome o seu coração pela mão e o force a olhar na direção correta. Tire os olhos do coração das circunstâncias e os coloque sobre o Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Ele está do nosso lado, é verdade, mas ele não é do nosso tamanho. Não estamos falando apenas de um amigo, irmãos, de alguém que chora a nossa dor somente, de alguém que está ao nosso lado. Não, o nosso Deus é grande. Se precisa de ajuda para lembrar-se dele, tome a criação por sua amiga. Ela existe para isso. Deus a fez para a própria glória. A criação glorifica a Deus fazendo o que foi feita para fazer. Pássaros cantam, peixes nadam, o sol ilumina, as estrelas brilham. Tudo isso está dando glória a Deus. E neste exercício está nos convidando. Vejam o tamanho do Deus de vocês. Percebam o cuidado dele. Eu sei que a vida é corrida, irmãos. Se nós temos muitas coisas para fazer, mas na nossa agenda precisamos ter algum espaço para a contemplação da criação. Você precisa ter olhos para o teatro da glória de Deus, não é a igreja. A igreja é personagem importantíssimo. Mas o teatro da glória de Deus, dizia João Calvino, é a criação do Senhor. Segundo Hopper, o chefe da polícia de Stranger Things, eu estou assistindo mesmo, irmãos. De acordo com ele, as manhãs foram feitas para café e contemplação. A manhã inteira não dá. Mas em algum momento do dia, da semana, você precisa contemplar o teatro da glória de Deus. Precisa ser auxiliado. Você caminha na praia, bom para você. Eu já estou correndo 2 quilômetros. Mas é um bom começo, né, Davi?
Não só caminhe, meu irmão. Espero que pelo menos você tenha algo bom para ouvir. Mas não só escute. Tenha olhos abertos para ver. E não só veja. Adore enquanto você corre e caminha àquele que é Criador dos céus e da terra. Ele está ali para ajudá-lo. Eu sei, irmãos, que a nossa vida não é um filme. Às vezes gostaríamos que fosse. Que algumas situações terminassem em 2 horas. Que alguns problemas fossem mero sonho. Não é assim. Quem lê o Saltério sabe que não é assim. Quem é honesto sabe que não é assim. A vida é perigosa, assustadora. Diante de alguns problemas, nós somos forçados a dizer com as crianças: quem disse que dragões não existem? É assim mesmo, irmãos. Eu e vocês sabemos, é a realidade. Contudo, se somos cristãos, nós também sabemos, o Senhor é o nosso socorro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode quebrar as nossas armadilhas nesta noite. E Ele está sempre do nosso lado. Você já ouviu esta ilustração, mas vale a pena repeti-la. Certo menino estava jogando videogame, quando o comandante informou: afivelem os cintos, segurem-se, pois nós vamos passar por uma área de turbulência forte. Todo mundo se preparou e alguns ficaram mais nervosos do que outros, é normal. O menino, porém, permanecia calmo, o que de certo modo perturbou a pessoa que estava ao seu lado. Incomodada, ela perguntou ao menino: você não tem medo? Ele respondeu: por que teria? Meu pai é o piloto do avião. E ele me disse antes de sair: eu vou levá-lo em segurança até nossa casa. Meu querido irmão, o seu Deus não é alguém diante ou ao lado de quem você está sentado, do mesmo tamanho, a mesma estatura. Não, não. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Está no controle de todas as coisas para a glória de seu nome, para o nosso bem. E Ele nos prometeu: vou levá-los em segurança até o fim. Confiemos no Deus que é o nosso socorro em todo o tempo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pense um pouco sobre o que você ouviu e faça uma breve oração respondendo à palavra de Deus.